Olá, queridos amigos, queridos irmãos, amigo do DidaqueCast, você que é inscrito no canal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no segundo vídeo de uma série muito especial de devocionais, que você consiga e possa, dentro do possível, fazer um devocional aqui com a gente. Estaremos a cada vídeo expondo um salmo e falando sobre ele. No primeiro vídeo da série, você pode depois ver aqui no nosso canal, nós fizemos a introdução do livro de Salmos. E hoje nós damos o pontapé inicial e você é nosso convidado para meditar aqui no Salmo 1. Então eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, na versão Nova Almeida atualizada, a NAA, no livro de Salmos, Salmo 1. Aproveito para pedir a você, se você quiser inscrever-se no nosso canal e poder também enviar para os seus amigos e dar um like aí e transmitir essa mensagem da Palavra de Deus a todos aqueles que você conheça, ficarei muito feliz e isso é uma bênção de Deus, tá bom? Pois bem, o Salmo 1 diz para nós assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido, ou em outra versão, prosperará. Bem, versículo 4, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece, ou em outra versão, aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, eu queria pensar com vocês, nesse Salmo 1, sobre dois caminhos. Na realidade, o Salmo 1 fala sobre o justo e sobre o ímpio. Ele vem fazendo esse paralelo sobre a vida de uma pessoa e uma vida de uma outra pessoa. Por isso que eu gostaria de pensar com vocês sobre dois caminhos, ou dois estilos de vida, né? Na Bíblia, para vocês terem uma ideia, a vida ela é retratada em algumas situações como uma jornada trilhada em um dos dois caminhos. Como eu disse, o caminho do justo e o caminho dos ímpios. É com essa escolha que nós nos deparamos no Salmo 1. Né? Alguns estudiosos, por exemplo, dizem que o Salmo 1 é como uma chave hermenêutica para todo o livro de Salmos. Né? Antes de chegarem, por exemplo, os louvores, os gritos de alegria, ou os clamores, os choros, nos desesperos dos salmistas, dentro do livro de Salmos, nós precisamos fazer uma escolha. Em que caminho queremos andar nessa jornada? O caminho com Deus ou o caminho sem Deus? O caminho do justo ou o caminho do ímpio? O caminho dele, do Senhor, ou o meu caminho? Queria que você meditasse sobre isso. Como tem sido sua vida até aqui? Você tem vivido ela pelo caminho do que Deus pode colocar para você, para que você viva, ou pelo seu caminho, pelas suas escolhas, pelo seu jeito, pela sua força? O Salmo 1 faz essa comparação. Não existem várias opções. O Salmo 1 coloca apenas duas direções. E na mente de Deus são as duas únicas. Portanto, é mais ou menos assim: ou eu vivo uma vida que eu escolho andar com Deus, ou uma vida que eu escolho não andar com Deus, segundo as orientações de Deus, segundo os preceitos de Deus. Então, além dos 150 capítulos que nós temos dos Salmos, a gente consegue perceber que o Salmo 1, ele é um salmo de sabedoria de vida também. Não há conhecimento sobre o autor do Salmo 1. Embora alguns estudiosos, alguns teólogos da história da igreja
venham atribuir o Salmo 1 ao Salmo de Davi. Mas baseado nisso, eu gostaria de ver com vocês esses dois caminhos. O que esses dois caminhos do Salmo 1 nos oferecem? Né? Então a gente vai dividir o Salmo em duas partes, para que você não se perca e que você possa anotar aí também no seu caderno ou na sua agenda, enfim. O que não devemos fazer e o que devemos fazer. E quais as consequências? Vou repetir. O Salmo 1 mostra para nós duas situações. O que não devemos fazer e o que devemos fazer. Então, a palavra que abre o Salmo, por exemplo, é bem-aventurado ou feliz, felizes, né? Aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você quer uma vida de felicidade, uma vida de paz, uma vida de realização, medite no Salmo 1. Tente viver na essência o que o Salmo 1 está trazendo para nós. Então escolha não fazer certas coisas que o Salmo traz para a gente. Primeiro, não pense ou não raciocine como os que não têm tempo para Deus. Não haja como as pessoas ao seu redor, que fazem as coisas como querem, do jeito que querem, sempre donas de si mesmas, sem olhar para o Senhor. Não associe a sua vida a pessoas que vão afastá-los de Deus. Tente andar com pessoas que amam a Deus. E você vai ver como isso é importante. Então, baseado nisso, o que não devemos fazer, diz o Salmo 1. Ele usa 3 verbos: seguir, imitar e se assentar. Então, só que ele usa na negativa, o que nós não devemos fazer. Então ele diz, olha, não siga, não imite e não se assente. Não anda, em outra versão, não se detém e nem se assenta. O que está querendo dizer com isso? Está querendo dizer com isso que a vida desse homem justo, desse bem-aventurado, desse feliz, é aqui descrita pelo que ele evita, pelo que ele não faz. E é interessante isso, porque se você começa a perceber, não seguir, não imitar e não se assentar, passa a ideia no texto, e é o que parece, de uma progressão para baixo nos verbos, desde o andar, se deter e se assentar. Portanto, queridos irmãos e amigos do canal de DaqueCast, pensar, comportar-se, pertencer, essa é uma ladeira muito escorregadia. Vou repetir. Pensar como aqueles que não amam a Deus, comportar-se como aqueles que não amam a Deus e pertencer, fazer parte daqueles que não amam a Deus, pode ser um laço muito perigoso. Pode ser uma ladeira escorregadia em direção ao quê, pastor Paulo? A problemas, desastres, dificuldades. O que o Salmo 1 passa a ideia para a gente é que pessoas felizes e abençoadas são pessoas que não estão apenas por trás de uma profissão de fé ou de uma instituição religiosa ou de uma placa de igreja, mas pessoas felizes e abençoadas simplesmente dizem não para algumas situações da vida. Pessoas felizes e abençoadas diante de Deus, que é o caso do justo no texto, são pessoas que falam que não podem participar disso. São pessoas que não pegam conselhos, orientações e ajuda com aqueles que não andam com Deus, daqueles que não amam a Deus. Pessoas felizes e abençoadas simplesmente dizem não a participar de rodas e de grupos que atentam contra as pessoas e falam mal das pessoas e também escarnecem do próprio Deus. Pessoas felizes e abençoadas não necessariamente têm a ver com um conjunto de regras da minha igreja ou da sua igreja. Pessoas felizes e abençoadas, segundo o Salmo 1, dizem não a essas coisas. Então,
O que o texto está dizendo para nós, nesse primeiro salmo da nossa série, é o que nós não devemos fazer no versículo 1. Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda ou não segue conselhos, não se detém, ou não imita, ou não se comporta no caminho de pecadores, de pessoas que... Porque todos nós somos pecadores, sim, mas uma coisa é você cair num pecado, outra coisa é você viver na prática do pecado, e você não ligar para isso. E, em último lugar, não se assentar na roda de pessoas que vivem e pensam assim, pode fazer diferença no seu dia a dia e pode evitar alguns problemas. Pois bem, o que ele faz então? Vamos para a segunda parte. O seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o homem justo aqui, novamente, ele é descrito como alguém que ama, que tem prazer. Eu queria perguntar para você, nesse vídeo, o que traz prazer para você? O que traz alegria para você? O que você fica tão motivado a ponto de chegar em casa e falar, puxa, eu preciso... O que é que traz prazer para você? O que te faz bem? Porque para o salmista, esse homem justo, ele é alguém que ama a lei de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele tem prazer na palavra de Deus. Essa lei, segundo os estudiosos, pode se referir a um mandamento específico, mas também à Escritura inteira, né? A pessoa justa, a pessoa que tem temor de Deus, a pessoa que está tentando viver com Deus, ela cresce diante disso, mediante uma aceitação obediente das Escrituras. Então, os sábios na Bíblia fazem o quê? Eles concentram-se não nas orientações e nos aconselhamentos de pessoas que não temem ao Senhor, mas ele busca e ele se concentra na palavra de Deus. Eles meditam nas promessas de Deus, nas instruções, nos ensinos, nas orientações que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E isso acontece com pessoas comuns, como eu e você, na fila do mercado, em casa, no trabalho, no dia a dia, pessoas comuns que andam com Deus, que vivem com Deus, que foram alcançados por Jesus Cristo, amam ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Portanto, essas pessoas estão concentradas e lendo a palavra de Deus, e ela acaba se tornando o quê? Um verdadeiro manual. Eu te dizia no passado, né, que a Bíblia é a nossa regra de fé, do que eu creio, e de prática, né, do que eu vivo. Portanto, ele tem prazer na palavra, ele medita nessa palavra, ele deixa essa palavra descer para o seu coração, e ele faz isso regularmente, de dia e de noite. Qual que é o resultado e as consequências? A gente vê a partir do versículo 3 até o versículo 6. O resultado e as consequências são bem interessantes, porque diz que essa pessoa que faz isso, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz prospera ou será bem sucedido. Como árvores plantadas, diz a expressão, é a vida do justo, é a vida daquele que ama a Deus, é a vida daquele que medita dia e noite na palavra de Deus, é a vida dos sábios, são como árvores magníficas. Como que é uma árvore? Ela é estável, ela é frutífera, ela é completa, ela também oferece proteção, talvez uma sombra, e não são vencidas por situações estressantes e pequenas. Elas passam por isso. Elas passam pelo verão, elas passam pelo inverno, pelo outono, pela primavera. Ela passa por todas as estações e ela permanece firme. O que meditar, segundo a vida do justo, faz com que a gente tenha uma vida estável e equilibrada. E eu estou chegando já no finalzinho aqui do nosso devocional e da nossa meditação. Aqueles que escolhem andar uma vida sem Deus, como diz o Salmo,
são como uma palha soprada pelo vento, não é isso? Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento leva ou dispersa. O que ele quer dizer com isso? Que pessoas que não andam com Deus são pessoas instáveis. Muitas vezes falta equilíbrio, e em muitas áreas. A pessoa vive uma vida do seu jeito, na sua força, apenas no seu intelecto, na sua capacidade, na sua intelectualidade, mas esquece-se que nós temos um Deus que nos dá tudo isso. Então, a pessoa que vive uma vida do seu jeito é um tipo de frase que, pelo menos para mim, me preocupa em relação aos cristãos dos nossos dias. Como que está a nossa vida? Nós estamos no caminho do justo ou estamos no caminho do ímpio? E para terminar, ele diz assim, versículo 6, pois o Senhor conhece, ou em outra versão está, ele aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Duas informações importantes aqui. Quando a Bíblia diz, aqui no hebraico, conhece ou aprova, está ligado à questão de intimidade, de que Deus nos conhece profundamente. Deus conhece tanto o que serve a Ele como o que não serve. E Ele mostra para a gente aqui que Deus conhece a nossa vida. Porque caminho, estrada, vereda, toda vez que o Antigo Testamento usa essa expressão, ele está falando da nossa vida, né? Da nossa vida. E o caminho do justo é um caminho de paz e de felicidade, mas o caminho do ímpio pode perecer. A pergunta que fica para nós, e eu estou encerrando esse vídeo, o primeiro salmo da nossa série, é exatamente essa. Como você tem trilhado o seu caminho? O caminho do Senhor ou um caminho sem o Senhor? Espero que você faça uma oração e que você pense nisso. E que você tente mudar e andar com Jesus, que vale muito a pena. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo estaremos aqui meditando em outro salmo e que isso seja uma bênção e traga edificação para você e sua família. Pastor Paulo, um grande abraço. Até o próximo. Compartilhe, dê um like e envie para os seus amigos. Tchau, tchau.